Eu acho que a nossa época de ouro nesse mercado passou. A gente surfou bem, mas passou. Já não é o que era antes. A tecnologia ficou mais acessível não só para quem é músico, mas para quem não é músico, mas faz música. E faz música bem também. Se a gente tocar essa música hoje, tocar a mesma música amanhã com outro público, a mesma música, ela vai ser diferente. Vai tocar no meu festival de jazz. Eu falei, vamos lá. Qual festival? Eu fui ver qual era o festival de jazz. É o North Sea Jazz Festival, aquele maior festival de jazz do mundo, indoor. Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios, um canal de entrevistas no YouTube, com novidades toda semana. Toda quarta-feira, às 19 horas, uma personalidade nova, num papo leve, informal e, por que não, divertido. E já que você está aí, eu quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. E vem com a gente toda quarta-feira às 19 horas com novidades. Vem com a gente! E hoje eu tenho o prazer de receber aqui para conversar comigo sobre música, sobre trabalho, sobre produção, Michel Frederson, que é paulista, compositor, produtor, tecladista e arranjador. Michel, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo, sinta-se em casa, a sala é sua. Com Michel Frederson Jazz Trio! Muito obrigado, Zé. Guilherme, prazer, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui conversando com você e com o pessoal que vai acompanhar a gente. Bacana, o prazer é todo nosso. Eu geralmente começo a entrevista pedindo para o entrevistado falar um pouco de quem é essa pessoa que está aqui. Quem é Michel Frederson, de onde vem. Eu já dei um spoiler aqui que você é paulista, mas paulista de onde? Família, estudo, onde estudou, coisas desse tipo. Mas para situar os nossos espectadores sobre quem é essa pessoa antes da gente começar a falar sobre o percurso artístico. Tá certo, não, eu sou paulista, né, paulistano, venho de uma família que adora música, então a minha história com relação à música começou muito cedo. Então vim de uma família que tinha festa todo sábado em casa, tinha música, meu pai tocava bateria de forma amadora, minha mãe poetisa, meu bisavô foi maestro, então veio um pouco de muita arte aí no sangue. E foi praticamente minha escola, então eu aprendi música antes de mais nada. Assim, tinha uns instrumentos em casa, eu tive a oportunidade de ter contato com vários instrumentos. E ao mesmo tempo, os estudos normais, acabei fazendo outros cursos, mas assim, mecânica de precisão no Senai, que me agregou algum conhecimento que hoje eu aplico na música, de alguma forma. E fiz faculdade de administração de empresas na FAP, mas sempre paralelamente desenvolvi a carreira musical. Meu primeiro trabalho profissional foi com 13 anos de idade, então eu tive uma vida bem, assim, foi muito emblemático até que no dia da minha formatura na faculdade eu recebi um convite, quando eu recebi o diploma eu recebi no mesmo dia um convite da Jane Duboc para fazer uma turnê. Então foi bem emblemático, assim, já foi pro caminho, assim, já endereçou já. E o teu primeiro trabalho mais profissional foi esse com a Jane? Não. Na verdade, teve em algum momento, quando eu tinha 13 anos de idade, tinha uma música para fazer em algum lugar, eu acho que era um restaurante. E o pessoal deve ter ligado para todos os pianistas de São Paulo e ninguém podia. Aí alguém lembrou, vamos buscar o Michel, tinha 13 anos. Aí um músico, que eu não me lembro exatamente quem foi em casa e pediu autorização para o meu pai, e foi o primeiro cachê que eu recebi. Eu fui tocar num restaurante com 13 anos de idade. Tocar piano? Tocar piano. Bacana. Mas eu já vinha tocando comecei com 4 anos um violão e fui pro piano de uma forma também bem... não tinha piano em casa, Zé. E aí meu pai trabalhava com carros, compra e venda, e entrou um piano numa troca de um carro. Então o piano veio para casa. Olha que bacana. Aí ninguém deu bola pro piano. A gente tinha aquele coisa de mais violão e tinha bateria, tinha alguns outros instrumentos, o piano ficou parado. Aí meu pai um dia falou, vou vender o piano, ninguém vai tocar. E me deu uma angústia nesse dia. Eu fui correndo, tirei uma música durante o dia, a música que ele mais gostava, tirei de ouvido, a música Ponteio, né, do Lobo. Do Lobo. E quando ele chegou à noite, eu toquei para ele, na esperança de falar, não vende, olha aqui. Aí salvou o piano. Salvou o piano. Que maravilha. E esse piano ficou com vocês
Até hoje. Até hoje. Até hoje, meu queridão, meu companheiro. Uma questão interessante é que você foi fundador do grupo Zona Azul, né? Exato. Conta um pouco da história do Zona Azul pra gente. Então, o Zona Azul, eu fui um dos fundadores, porque, na verdade, a gente se conheceu, assim, eu e o Silvinho Mazuca, num curso, num conservatório do Brooklyn, do Nelson Aires, isso eu lembro bem. Conhecendo o Silvinho, só que antes eu tinha conhecido o Teco Cardoso na escola do Zimbutril, eu estudei um ano lá. Então, quando juntou eu, o Teco e o Silvinho chamou o AC, que é o baterista, o AC da Alfarra, e o Jarbas Barbosa apareceu depois. Foi um processo que a gente começou a reunir os 5 e começamos a tocar em alguns clubes de jazz na época. Tinha o Sanja, o Saint Germain, lá na Frecaneca, tinha várias casas de música em São Paulo, né? E a gente meio despretensiosamente começou a tocar, e o pessoal começou a gostar muito, aí ele começou a desenvolver bem. E de onde veio o nome Zona Azul? Bom, o Zona Azul tem uma ala do Porque hoje a gente conhece Zona Azul, estacionamento de rua, né? Exato. Mas provavelmente o Zona Azul de vocês vem de outra origem. Veio de outra origem. Eu sempre tenho uma visão meio cósmica, assim, da música. E tinha uma ala do Zona Azul que tinha uma visão mais urbana. Pop urbana. Então estava na época do Zona Azul, do estacionamento Zona Azul. E no Zona Azul, para mim, significava uma região no espaço onde a música está, que é uma região muito linda, muito perto da fonte criadora, assim, é uma coisa muito especial. E que a gente tenha a satisfação, sei lá, o dom de poder pegar um pouquinho daquilo e traduzir para esse planeta, né, colocar aqui. E aí eu tive essa visão mais cósmica do nome Zona Azul. Seria um lugar onde todas as músicas estão e que ensina uma grande lição para todos nós, que a gente não é nada perante isso, essa maravilha, né? Que a música não é de ninguém, a gente só traduz ela, passa por a gente põe um pouquinho do nosso DNA, mas ela é uma coisa que já está, ela esteve, está, estará. É uma coisa muito, assim, uma visão mais cósmica do nome. Bacana. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar um pouco mais do Zona Azul, até porque temos novidades, né? Tem novidades. Tem aí um retorno. Mas antes eu queria que você contasse um pouco da tua história, do teu percurso como produtor, músico e arranjador de vários trabalhos de outros artistas, além de alguns trabalhos seus que você lançou, discos, né? Então eu queria que você contasse um pouco dessas várias dezenas de trabalhos que você atua aí como músico, produtor, arranjador. Sempre paralelamente com a música do Zona Azul, com 18 anos eu já trabalhava muito ativamente nos estúdios de São Paulo, nas produtoras, para fazer jingles, trilhas, criação, composição, arranjo. Tinha uma facilidade muito grande. Só que chegou uma hora que eu tinha uma cara, na época eu ficava andando o dia inteiro levando equipamento, gravando, voltando, levando, voltando. Combinei com as produtoras que eu trabalhava, falei, eu vou abrir um pequeno estúdio, não para competir contra vocês, não é isso, mercado, era para atender vocês da minha casa, para não ter que ficar me deslocando. E aí nasceu uma produtora, a nossa produtora, eu como Cal Batalha, que é um grande letrista e compositor também, a gente criou essa produtora para atender as produtoras. Só que aí o que aconteceu foi que as produtoras pararam de chamar a gente, nos viram como concorrentes, mais ou menos, entre aspas, somos amigos todos até hoje, mas alguns clientes começaram a vir atrás da gente, porque sabia que a gente tinha feito e tal. Então a nossa pequena produtora começou a se desenvolver bastante. Então desenvolver esse trabalho de estúdio e, paralelamente, o Zona Azul, ele chegou num momento, depois de tocar em alguns festivais de jazz, tal, lá no Free Jazz, no Rio de Janeiro, que os grandes artistas brasileiros começaram a chamar os músicos do Zona Azul. Então o Silvinho foi para Gal Costa, o Teco foi para o Guilherme Arantes, o AC foi para o Fábio Júnior, cada um de nós foi para um lado, acho que o Jarbas foi para Fafá de Belém, e aí a gente não que a banda acabou, mas a gente se desencontrou por causa de trabalho, eu com a produtora, e aí eu fui tocar, acabei tocando com todos os artistas que eu sonhava, com a Leni de Andrade, com o Jânio Duboc, com Filó Machado, Djavan, Tim Maia, Milton Nascimento, a gente gravou música dele, Lô Borges, tem uma lista bem legal de músicos. E aí eu fiquei praticamente 10 anos em turnê com eles e ao mesmo tempo fazendo a loucura do estúdio, até a distância, mas sempre voltado para a música, sempre. Então foi assim que aconteceu a carreira artística em várias frentes, né? E aí como é que surgiram os teus trabalhos pessoais? Notas do Ar, tem alguns CDs aí que você lançou que são... específicos do seu trabalho, né? Exato. No Zona Azul, a gente tinha uma característica bem marcante. Apesar de ser o autor da maioria das músicas, a gente se complementava. Por exemplo, alguém tinha uma ideia, era uma co-criação. Assim, é uma coisa em conjunto. Mas as ideias partiram... E eu tenho muitas obras que estavam meio que estocadas, né? E o Notas no Ar realmente foi o primeiro trabalho que eu fiz
assinado com músicas de autoria, né, e homenageando outros grandes compositores com arranjos muito personalizados, né. E eu tive a chance de convidar um monte de gente amiga do coração para participar do disco. Tem muita gente lá, desde Hermeto Pascoal até o grupo Focus, aquele grupo de rock da Holanda, então Toninho Ferragutti, quer dizer, foi mais de, sei lá, 20 e poucas participações. Então, esse CD está disponível nas plataformas também, Notas no Ar é o nome dele. Foi o primeiro trabalho autoral mesmo, né? E mesclou com músicas de minha autoria. Okay. Depois tem os projetos, né? Eletrobossa e Eletrobossa Nights. Esses foram assim, marcantes, né, na carreira, porque a gravadora Azul Music, ela nasceu, o Corcioli, que é um grande pianista, um visionário, um grande empreendedor, ele abriu a gravadora e lançou o movimento Lounge Music, que não existia ainda no Brasil. E ele propôs gravar um CD Lounge Music, aí eu acabei aprendendo, ouvindo e vendo que era uma coisa bem interessante de fazer, aí eu produzi esses 2 CDs para a gravadora e foi realmente um arraso. São músicas autorais? Autorais, todas autorais. Todas autorais. Todas autorais. Tá. Participação do Edson X também, que é um DJ. Dando uma panorâmica assim, a gente percebe que, pelo que você fala, você tem aí mais de 3 décadas, né, com o trabalho também, com esse trabalho publicitário. Sim. Mesmo intercalado com outros trabalhos, você tem mais de 3 décadas e continua fazendo esse trabalho publicitário até hoje. Olha, alguns poucos clientes a gente ainda se lembram e dão um toque, mas o que acontece no mercado publicitário, ele mudou demais, tudo mudou demais, a tecnologia ficou mais acessível não só para quem é músico, mas para quem não é músico, mas faz música, e faz música bem também, nada contra. Mas o ambiente das agências, ela mudou de uma forma que ela já tem a própria, vamos dizer que tem uma produtora dentro da própria agência hoje em dia. Então, em algumas situações, né? E o que acontece é que tem uma rotatividade muito grande. Naquela época era mais estável as carreiras, inclusive nas agências. Então a gente tinha uma relação de amizade, de fornecedor, cliente e tal, que durava muitos anos. Hoje em dia, se sai uma pessoa, você perde o relacionamento e tem uma concorrência muito grande. Eu acho que a nossa época de ouro nesse mercado passou. A gente surfou bem, mas passou. Já não é o que era antes. Entendi. Se não me engano, você também tem uma inserção aí em trabalhos com eventos corporativos. É ligado à produtora de áudio ou é alguma outra vertente de trabalho? É uma vertente que nasceu, vou dar um exemplo, tinha uma grande empresa que fazia uma festa de fim de ano, uma mega festa absurda, e a gente fazia todas as músicas motivacionais para esse cliente. Então participava do evento corporativo dessa forma. Aí começaram a pedir para a gente ideias de como fazer o evento. E aí a gente se atreveu a meio que dar uma gerenciada. Vamos botar bailarino, vamos botar aqui, vamos botar orquestra, vamos fazer um cenário louco ali, vamos fazer... Então começamos a entrar um pouco mais nisso aí na produção do próprio evento, atendendo sempre, respondendo a uma diretoria. Mas a gente fez muita coisa nesse lançamento de marca, muita coisa de aniversário, principalmente motivacional, né, para grandes empresas. Então... E você também tem uma experiência vasta com festivais de jazz, tanto no Brasil como fora do Brasil, né? Isso é. Com o próprio Zona Azul, né, o Free Jazz Festival, a gente participou em alguns outros festivais, e a minha carreira como um trio, né, Michel Fredenson Trio, tem uma história que é muito interessante. Eu estava tocando num clube de jazz em Moema, e tocando foi bárbaro. Lá, aliás, aconteceram muitas coisas mágicas nesse lugar. Uma delas foi que a gente acabou de tocar, veio um senhor, falou, olha, eu tenho um festival de jazz na Holanda, sou diretor do festival de jazz, ele está fechado a programação, mas você dá um jeito, você vai ir para lá, você vai tocar no meu festival de jazz. Eu falei, vamos lá, qual festival? Aí eu fui ver qual era o festival de jazz, é o North Sea Jazz Festival, aquele maior festival de jazz do mundo, indoor. E acabei indo 3 vezes para lá, uma com o Djavan, 2 com o meu grupo, Michel Fredenson Trio, e numa delas eu levei o Márcio Montarroz, o saudoso Márcio Montarroz, trompetista, que nos deixou muito cedo, mas a gente participou lá, foi muito legal. Então essas participações aconteceram comigo, com o trio, né, e o quarteto, e com outros artistas, como o Djavan, e aí, né, circulando pela Europa, aconteceu. Dentre todas as participações que você, trabalhos de outros artistas que você tem uma que me chama a atenção muito especialmente, até porque ele esteve aqui há algum tempo atrás conversando comigo, que é a participação no disco do Luiz Milan, né, do projeto belíssimo do Luiz Milan, que esteve aqui conversando com a gente, mostrando o trabalho. Conta um pouco porque você participou não só como músico, né?
você tem uma participação mais intensa no projeto. Nossa, Zé Guilherme, esse foi um presente da vida, participar desse projeto. O Luiz Milan é um parceiro, é um grande compositor, letrista, cantor também. E a gente já fez alguns trabalhos juntos ao longo do tempo. Ele adora a música, ele é um psiquiatra renomado, mas o amor que ele distribui curando as pessoas, ele distribui o mesmo amor com a música. E através da música ele faz coisas maravilhosas. E os trabalhos que a gente gravou no passado, chegaram ao conhecimento do Arnaldo de Solteiro, o Solteiro, que é um grande produtor brasileiro, né, que morou muito tempo em Los Angeles, trabalhou com muitos artistas muito famosos, Diana Krall, tem uma lista absurda. E o Arnaldo, ele ligou para o Milan e falou, olha, eu gostaria de conhecer melhor o teu trabalho e produzir uma coisa baseada até no tudo que você já gravou. E o Luiz Milan me indicou, falou, ó, você vai fazer os arranjos, você vai ter que fazer os arranjos de tudo, né, porque o Arnaldo, a ideia do Arnaldo foi brilhante, assim, de convidar músicos com quem ele se relaciona no mundo e para participar. Então tem nomes espetaculares que participaram desse projeto. E aí me coube a missão de conquistar o coração do Arnaldo através dos arranjos, porque, pô, ele grava com Klaus Ogerman, só arranjadores mundiais, e ao mesmo tempo o Milan, a confiança do Milan, e deu tudo certo, mas foi assim, um ano sem dormir, né? Porque produção. A gente conversou bastante sobre a produção do disco, e ele contando assim todo o trabalho, né? Que foi um período longo de produção, né? Tem toda aquela questão da participação de artistas estrangeiros, que aí não dava para gravar aqui ou gravar lá, então era uma coisa meio online, cada um no seu canto, e depois o produtor do disco organizando tudo isso. Verdade, foi um bordado, é o jeito que você está falando mesmo, cada coisinha muito cuidada, e é incrível a generosidade, a humildade desses nomes que participaram, desde David Sanborn, que nos deixou recentemente, mas tem uma lista de pessoas tão geniais. Para quem quiser conhecer melhor, tá também nas plataformas, chama Brazilian Match, é o nome do trabalho. Na cana, no mangue, sacana, sem sangue, velha dama. A humildade deles receberem esses toques, né? A gente, claro, com o maior jeito, mas falava, olha, o que você acha de fazer um pouco mais assim, um pouco mais assado? E na parte instrumental, eu mandava sugestões até de como, por exemplo, o baixista, o Mark Egan, em Nova York, como eu tocaria esse baixo. Então eu gravava e mandava fazer um solo de referência, mas era tipo assim, uma orientação mínima, básica para ele fazer do jeito dele. Sempre deixava muito claro, faça do seu jeito, é o que a gente queria, né? E muitas vezes eles falaram, não, vamos fazer do seu jeito. Tá funcionando até os solos, com detalhes, né? Foi uma honra muito grande. Eu, na minha vida, nunca imaginei que iria trabalhar com tantos nomes tão espetaculares. Mas é interessante porque, assim, artistas trabalhando em prol da música, o ego fica de lado, né? A meta ou o match é a música em si, não o ego de cada um de fazer o que bem quer, entende do jeito que quer. Isso é uma coisa muito, muito bonita, porque isso é arte, né? Quer dizer, não importa se você é americano, se você é francês, se você é convidado para fazer um trabalho que tem características muito específicas, que é o caso da música brasileira, nós temos algumas características muito específicas, né? O baixo que é tocado aqui não é exatamente como se toca lá na China, ou no Japão, ou na França. Tem características muito particulares da cultura musical do lugar, né? Como é esse caso que o Milan citou quando veio aqui, da cantora, eu não recordo o nome agora, que é uma puta cantora, voz maravilhosa, mas canta naquele estilo norte-americano, com mais vibratos, com mais sopro, e aí foi preciso dar uma ajustada para não ficar destoante da proposta musical do trabalho com a música brasileira, que não pede isso, né? A gente tem o hábito de cantar mais reto, com menos glissandos, com menos portamentos, com menos vibratos, né? Uma música mais em linha reta, mais limpa. Não, mas aí falar com quem sabe, aí você fez a tecla SAP de tudo que aconteceu na realidade lá. Grandes nomes como a Lisa Ono, que é uma cantora que adora a bossa nova, ela já tem um pouco mais de intimidade com a música brasileira, mas ela também parecia uma amiga, assim, que você tá lá e fala, pô, ela falando, o que vocês acham disso aqui, daquilo ali? Clementine, lá na França, que é uma grande cantora, a Lisa Sawyer, que é a esposa do David Sanborn, também participou. São cantoras espetaculares. O New York Voices, que é o grupo vocal também. Mas isso esbarra naquela coisa que todo show que eu faço, eu falo, a gente vai fazer música juntos. Não é porque a gente tá tocando que vocês estão ouvindo que vocês não estão participando.
Se a gente tocar essa música hoje, tocar a mesma música amanhã com outro público, a mesma música, ela vai ser diferente. É uma reverberação, vocês estão reverberando, a gente está trocando, não tocando. Então, eu sempre falo, então, essa coisa que às vezes o músico, a gente ao longo da vida já viu isso acontecer, não só no Brasil, em outros lugares, que às vezes o cara se acha o dono da música, ou o cara, ou... A música ensina exatamente o contrário, você está participando de uma causa. É todo mundo trabalhando para um negócio acontecer. Nem que seja um segundinho durante aqueles 3, 4 minutos de uma mágica espetacular, que tem um poder espetacular, então todo mundo trabalhando por isso. Né? É lindo ver quando as pessoas têm essa consciência, né? Muita gente não tem. Muita gente, inclusive, no próprio meio musical, né? Sim. Tem muita gente que não tem essa consciência Não de tem. que o dom que Deus nos deu, o talento, a possibilidade de lidar com a música é em prol da música, é em prol dela, não é nosso óbvio que a gente acaba com isso aparecendo, sendo reconhecido, tendo reconhecimento, sendo admirado, mas o que nos traz isso é a música, Exatamente. não é outra coisa. Porque se não for ela, não está fazendo nada ali, né? Se você está em cima do palco fazendo um show, está fazendo música. Então, a estrela, a diva é a música, não somos nós, né? A gente é um coadjuvante, está se apossando dela para se expressar. Né? E as pessoas gostam de ver quando tem sinceridade, passam a te admirar muito mais por isso, sem saber até. Elas passam a te admirar muito mais por isso. Falar, ele toca rápido, ele tem virtuosidade, ele tem criatividade, ele tem tudo, mas isso é uma coisa que é uma conexão que é um presente, que a gente tem que distribuir para todo mundo. Então é uma admiração que é gostosa de receber também, porque você tem essa troca, né? Faz parte da história, mas não deixar isso te contaminar. Com né? certeza, com certeza. O ego tem que ficar no devido lugar. É bom ter ego, é bom ter um pouco de ego, até porque se você não tiver essa coisa de um pouco de ego, você não evolui. A gente precisa ter ego para olhar e dizer assim, não fiz bem, essa que preciso fazer melhor. Mas é nesse sentido, não é uma coisa de, eu sou muito bom, eu estou pronto, eu sei tudo. Não... E por falar nisso, em ser muito bom, e ter muita capacidade de se expressar musicalmente, o disco do Milan, o Brazilian Match, tem algumas participações de artistas brasileiros primorosos, né? Giana Viscardi. Pra Morungaba é lá que eu quero namorar. E outras vozes maravilhosas que estão aí no disco. A Giana é um encanto, né? A Giana é uma figura. Assim, o jeito que ela canta o swing, o balanço, é uma coisa que a gente sente tanta falta hoje em dia, nós cantoras brasileiras, né? Ela é uma luz aí no meio da história. E os músicos, nem se fala, né? Tem um time maravilhoso, Camilo Carrara no violão, que é um mestre, Toninho Ferragutti, o acordeonista, que é espetacular, né, sanfoneiro. Tem o Edu Ribeiro na bateria, que é do Trio Corrente, né? Cada um que participou tem uma história muito linda, uma carreira muito linda. O time brasileiro aí estava à altura, o pessoal adorou, porque a maioria das bases foram feitas no Brasil. Por exemplo, a gente mandava para a Europa, para o Mike Manieri, por exemplo, colocar o vibrafone, que é uma lenda, né, do jazz. Ele recebia já a nossa base gravada, todos os músicos do Brasil. E esse trabalho me cabia fazer uma mixagem só para ele, com um vibrafone falso de teclado, para ele entender o que era para fazer, aí fazer outra mixagem sem um vibrafone, ele tinha que gravar, me devolver só o vibrafone com ponto de sincronização para sincronizar na base, isso com cada um, você imagina fazer isso com 30? Um bordado. Um bordado. Bordado com fios de ouro. E eles curtiram muito, todos que participaram, os músicos brasileiros que participaram, afinal de contas, todos tocaram com eles também, então foi muito legal. Bom, eu vou agora fazer o meu momento dica do dia, e a minha dica de hoje é esse livro da Daniela Arbex, O Holocausto Brasileiro. Eu fiquei absurdamente impactado quando li esse livro. É um livro fundamental para quem quer ter noção, quer aprofundar a história dos tratamentos psiquiátricos no Brasil há algumas décadas atrás. Se você é curioso, se você tem curiosidade sobre esse tema, se você quer se informar sobre o assunto, não deixa de ler esse livro. Tem também um documentário que está nas plataformas de streaming, se eu não me engano, Netflix ou Amazon Prime. É o documentário desse livro, também foi dirigido pela Daniela, e vale a pena. Então fica atento. Piscou, tem dica. Michel, agora vamos falar um pouquinho desse produto novo, né? Que é o reencontro do Grupo Zona Azul. Conta pra gente um pouquinho sobre a ideia e a produção desse trabalho.
Então, a história do Zona Azul parou naquele ponto que cada um foi para um lado, né? Tocar com algum artista famoso e tal. E seguiram carreira solo também. E depois de 34 anos, a banda se reencontrou para gravar esse trabalho. A gente teve a ideia de, através da Canta Produções, que é da Cláudia Santana, ela falou, vamos promover um reencontro do grupo Zona Azul. E o Edu Santana é um grande cantor, meu parceiro também, arranjador, cantor, violonista, compositor. Ele curtia muito o Zona Azul no Sanja, ele ia todo sábado ver a gente. Então ele falou, pô, meu sonho um dia era cantar com o Zona Azul, né, fazer algum trabalho com o Zona Azul. A Jane Duboc foi a nossa madrinha, ela que convidou a gente para gravar no selo Som da Gente o primeiro LP, em 1986. O primeiro LP Zona Azul. E então a gente falou, vamos convidar os dois, vamos fazer esse projeto. Foi através do edital do PROAC, a gente teve muitas inscrições, a gente foi contemplado, foi bárbaro ter acontecido, que aí permitiu com que a gente fizesse essa produção no CD, que aliás, o pessoal mais jovem, eu acho que nem usa mais CD e tudo, mas virou tipo um cartão de visita, né? A gente apostou que ainda é válido fazer o CD e já está em todas as plataformas e a gente se reuniu 34 anos depois, a formação original do Zona Azul, com participação da Jane Duboc em algumas faixas e do Eduardo Santana em outras faixas. E aí o projeto gráfico bem bacana, caminhando nessa direção da questão do Zona Azul, né? De quem que é o projeto gráfico? É do Fernando Davi Freidenson, meu irmão. Ele é designer. Tudo de família. E ele foi artista também. Ele fazia praticamente todas as capas da Azul Music ele fez durante décadas. Aí ele é um cara que tem essa linguagem. Muito legal. O encarte com todas as letras. E basicamente todas as composições são suas, né? Sim, acabou tendo as composições de minha autoria, participação do Zona Azul. O Zona Azul, a gente se reencontrou no estúdio, foi uma emoção espetacular, né? Cada um há 34 anos. Mas o processo de gravação e de encontro e de música permaneceu o mesmo. Todo mundo dando palpite, contribuindo, e a música, vou falar de minha autoria, mas aprimorada, todas as ideias aprimoradas por todos, né? Então a gente trabalha bem sempre assim. E ele foi lançado agora, recentemente? Foi lançado recentemente, foi no Blue Note, teve um show de lançamento agora no mês passado, dia 28, e agora vai ter shows em alguns Sescs, mas foi gravado no ano passado, então a gente conseguiu... Então, em todas as plataformas recente. de música, está lá o disco do reencontro do Grupo Zona Azul. Isso. Para quem tiver curiosidade de conhecer. Quem conhece, relembrar. Quem não conhece, ficar curioso e ir lá conhecer. Moçada que não tem mais o hábito do CD, mas encontra lá nas plataformas digitais, né? Isso. Tá tudo lá. Michel, mais alguma informação, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre o teu trabalho, sobre o teu percurso, que eu eventualmente tenha deixado escapar? Não, acho que a gente deu para abraçar todas as frentes. Quais são você tem já calendário de datas de shows? Então, o próximo que está mesmo assim previsto é o Zona Azul, esse projeto reencontro do Grupo Zona Azul, no Sesc Belenzinho em agosto. Vai confirmar direitinho, talvez vai ser adiado para setembro, mas a gente tem as páginas, né, que estão disponíveis no YouTube. Está assim, Zona Azul Brazilian Jazz Fusion. Então você encontra isso no Instagram e no YouTube. Okay. E lá tem mais informações, tem vídeos e todos esses trabalhos estão disponíveis na internet também. E as agendas vão estar lá também, né? Vão estar lá. A gente acaba avisando para a gente ficar curioso e acompanhar para ver os shows. Teve uma coisa muito sensacional e inesperada que aconteceu. A gente publicou na página do YouTube algumas faixas desse trabalho novo. Tem mais de 300 mil visualizações em 4 meses. A gente não entendeu nada, assim, no mundo inteiro. Então, eu acho que pegou um cometa aí que espalhou. Deve ter. Aquela Zona Azul deve ter se espalhado. A Zona Azul baixou. Michel, foi um prazer enorme conversar contigo. Um prazer também. Queria agradecer a tua generosidade, a disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, batendo esse papo. E só tenho a agradecer. Eu que agradeço pelo convite e agradecer o espaço que você dá, não só a mim, tudo que eu falei, que é uma honra poder compartilhar com todos que estão nos acompanhando, mas a todas as pessoas que você convida para vir aqui, que você está abrindo uma porta, né, para todo mundo. Isso é uma coisa que é tão necessária hoje em dia, tão importante. E nós, em nome de todos, acho que eu que agradeço a você pelo convite. Aceito o agradecimento, devolvo. Eu que agradeço. Valeu, obrigado a você. E essa foi mais uma entrevista do seu canal Entre Meios. Toda quarta-feira, uma personalidade nova, num papo leve, informal e divertido. E já que você está aí, eu quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar.
e vem com a gente toda quarta-feira. Vem com a gente!